Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos nossos amigos, nossos companheiros que sempre nos acompanham através do nosso canal do YouTube, Jean Medeiros. O tema que nós escolhemos para esta noite, ele é um tema um pouco complexo, porque ele trata de um assunto que é muito comentado no meio espírita, que é a obsessão. E aqui a gente coloca as armadilhas da obsessão. Armadilhas são fatos, circunstâncias que nos acometem ou que ocorrem em nossas vidas e nos surpreendem. A armadilha tanto pode ser algo promovido ou praticado por uma iniciativa sua ou dos outros, e ninguém está livre disso. E a obsessão a gente entende como sendo um assédio. Assédio é toda aproximação ou relação que envolva interesse de uma das partes. Quando você procura uma pessoa manifestando apenas o seu interesse, isso é um assédio, isso pode ser um processo obsessivo. E, consequentemente, isso está no nosso dia a dia. Nenhum de nós está livre ou está isento de passar por uma experiência de um processo obsessivo. Isso nós vamos ver nessa noite. E vamos tentar transmitir da forma mais didática possível para que a gente tenha um entendimento melhor. E tem um pensador que diz assim: se você não errar, você não aprende. Se você não aprender, você não muda. Isso é próprio da nossa vida. É uma proposta natural na nossa experiência de vida errar. A gente se martiriza muitas vezes, até se autocondena pelo fato de ter cometido alguns erros que são próprios da nossa existência, mas não tem por que se desesperar, seja ele qual for. Se o livre-arbítrio, por uma proposta divina ou por uma vontade de Deus, nos dá a possibilidade de fazermos as nossas escolhas, é porque elas são respeitadas, independente do que seja. Independente do que você faça, você terá sempre a oportunidade de corrigir, seja ela qual for. Agora, é preciso a gente entender que segundo o próprio Cristo nos disse, que a semeadura seria livre, mas a colheita seria obrigatória, aí a gente tem que entender que muitas vezes a penalidade ou a consequência é grave e dura. E a gente muitas vezes se sente frágil e sem força, muitas vezes, para suportar determinadas reparações da vida natural. E você vai ver, como a gente tem visto, que a rede social ela está cheia de programas e projetos de autoajuda. A cada minuto, a cada segundo, você abre a rede social, está lá um coach ou qualquer um desses, que eu não condeno, todos têm o seu papel, a sua função, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse excesso de soluções. A vida não é tão fácil de ser vivida. E a proposta de cada um é coisa de cada um. E a gente precisa abrir os olhos para essas coisas tão evidentes da vida. Não tem um de nós aqui que não tenha que passar por um momento de dor, de sofrimento, de perda. Mas também nós temos o nosso lado feliz, o nosso lado mais promissor, mais verdadeiro. E essas coisas, elas nos prendem. E aí Jesus vem e nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente vive num mundo de mentiras. E essas mentiras, elas muitas vezes nos arrastam por caminhos que não são tão felizes.
são lugares sombrios, onde a certeza perde seu sentido, onde a vida se subtrai de uma forma muitas vezes até injusta, provocada pela nossa própria fraqueza, pela nossa falta de vigilância. E mais uma vez, voltando ao Mestre, entendemos da importância da sua mensagem dizendo que devemos orar e vigiar para que o mal não nos aconteça. A oração é uma manifestação do pensamento, assunto que nós vimos na semana passada. Quando o pensamento é nobre, quando o pensamento ele é positivo, quando ele tem uma deferência, um sentido mais sagrado, mais voltado para um Criador, na condição de um Deus, ele se transforma em prece ou em oração. E essas orações, elas são ouvidas, elas são entendidas, e elas muitas vezes nos dão resposta. Mas é bom lembrar que Deus não trabalha com gratuidades, nem está pronto sempre quando desejamos para atender os nossos anseios. Deus não age dessa forma. Esse é um Deus muito diferente do Deus verdadeiro. Um Deus que eu entendo, que nós entendemos. É esse Deus que nos testa todos os dias, que nos coloca diante dos desafios naturais da vida, nos dando a certeza de que a gente pode e deve superar. Por maior que seja a dor, ela com certeza ela tem seu momento de alívio e até mesmo de cura. E a gente precisa saber lidar com isso. Segundo a doutrina espírita, todo ser que encarna nesse mundo que nós vivemos, de provas e expiações, todos nós temos um espírito protetor que vai nos acompanhar, como se ele fosse e é o nosso mentor. Por ser um mundo difícil, pela proposta a que ele se enquadra e se entrega, é preciso que a gente nunca esteja só. Sempre haverá alguém que nos ajuda. Agora, perceber, sentir esse alguém é uma proposta de cada um. Uma coisa que eu sempre tenho visto, e uma coisa que tem se falado muito sobre a depressão, esse mal que já se transformou numa pandemia que acomete a tantos ou a todos, e eu sempre tenho dito, nenhum de nós está livre de um processo depressivo. E nós temos em alguns momentos as nossas depressões, porque a depressão é um transtorno que nos leva a uma falta de sentido para a vida. O depressivo, ele acorda de manhã e não vê objetivos para viver um dia. E entrega-se a essa monoideia de uma falsa sensação de que tudo está perdido, que nada funciona. A gente não acredita nos outros, não acredita no mundo, não acredita muito menos em nós. E por isso que o nome tem esse sentido, depremere, que significa puxar para baixo. Tudo é maior do que nós. Porque quando a gente se fragiliza, a gente abre janelas, ou as janelas da alma, para que por elas possam enveredar aqueles que querem nos assediar. A casa mental, ela tem portas e janelas. Muitas vezes a gente é invigilante com a porta e por ela passa aqueles ou aquelas que nem sempre são os nossos verdadeiros convidados. E a gente muitas vezes fecha a porta, muitas vezes você se tranca no seu mundo, não se deixa envolver por nada que seja externo, mas as janelas da alma, elas também são perigosas. Muitas vezes dentro de nós está o inimigo. Ele está ali, colocado em uma posição que não percebemos como gostaríamos de perceber, mas eles existem. Daí eu dizer sempre que mais do que inimigos fora nós temos dentro de nós. Essa falação mental que a gente tem dioturnamente,
A gente não para de falar. A mente ela não para de produzir ideias. E essas ideias nem sempre elas estão de acordo com aquilo que a gente deseja. Tem dia que tudo que a gente pensa não se concretiza, não se estabelece. Meu Deus, por que as coisas não funcionam? Por que nada se move no sentido positivo, como eu desejo tanto? Por que eu faço tanto bem e recebo como resposta apenas o mal? Não pode existir uma coisa mais conflituosa do que essa. E o próprio Chico Xavier, ele fazia essas indagações e esses comentários. Certa vez ele estava depressivo, o Chico tinha seus momentos de depressão. O tamanho da obra que ele carregava causava no coração dele tantas coisas que muitas vezes deixava ele muito recolhido. E numa dessas vezes ele chorava e Emmanuel, seu mentor espiritual, pergunta: Chico, por que você chora, Chico? E ele diz: Emmanuel, você não vê o tamanho da minha tristeza? Estou me sentindo como se estivesse caindo de um prédio de 20 andares em queda livre. E Emmanuel disse: não esqueça, Chico, que em cada andar vão existir mãos, ou as mãos das mães que você consolou. Ninguém está só. Então eu sempre tenho dito às pessoas: pode ter certeza que se existem pessoas que torcem contra você, existe muito mais daqueles ou aqueles que torcem a favor. Quem tem olhos para ver, verá. É preciso só você ouvir essa voz. É nunca deixar se levar pelo desespero. Silenciar. O que a gente mais precisa é de paz. E o próprio Chico, voltando a ele dizia uma coisa muito certa: paz é aquilo que damos aos outros quando muitas vezes sequer temos para nós. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes uma mãe triste, amargurada, sentida, ressentida, muitas vezes até doente, mas luta para não deixar passar para aquele filho ou aquela filha aquilo que ela está sentindo. Ela está em guerra dentro dela, mas ela não transmite. Isso é amor, gente. Isso é incondicional. Mas infelizmente a gente precisa ainda aprender muito para que a gente possa ter uma ideia plena do que seja a vida. E aceitar as coisas da vida não significa ser passivo. Fulano aceita tudo, concorda com tudo, não. A vida não funciona assim. A gente não tem a obrigação de aceitar tudo. Temos os nossos objetivos, as nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos desejos, sim. Então, aquilo que eu não posso mudar fora, eu mudo por dentro. Essa é a regra geral da aceitação. Se eu não posso mudar o mundo, eu mudo no mundo. E mudar significa fazer aquilo que a gente agora há pouco comentou: evoluir. Só mudando a gente evolui. A aceitação significa que eu não posso mudar fora, mas eu posso mudar por dentro. Eu não sou um revolucionário, nem você, em nenhum momento, aquele que vai conseguir mudar o mundo. A gente agora há pouco também falou sobre a proposta desse mundo, que é o mundo de provas. Eu vou transformar isso em quê? O que é prova? Prova é avaliação. É o mundo das avaliações, dos conteúdos dados e dos conteúdos cobrados. Todo mal que está em mim é o mal que eu atraí para mim. Cada um é senhor do seu próprio destino. Todas as vezes que eu investir em mudar por dentro, eu cresço.
Porque a gente vive num mundo de muitas aparências e enganos. A gente muitas vezes cria um personagem. Eu tenho que me mostrar de tal maneira, a fim de que eu possa impressionar as pessoas. E Jesus usava muito o termo dos sepulcros caiados, pintados e belíssimos por fora, mas podres por dentro. Um discurso belíssimo, mas a prática paupérrima. É isso que a gente tem visto. É muito fácil você falar de Jesus e pregar o Evangelho. Pratica ele na sua íntegra. Nenhum homem aqui na terra conseguiu em sua plenitude. O único foi ele, o próprio autor do Evangelho. Porque ele é baseado dentro de um princípio fundamental: amor. Só existe uma coisa que move esse mundo. Só existe algo que vai libertar todos. É a força do amor. Mas um amor diferente desse amor que nós tanto praticamos e sentimos. É um amor que está acima de tudo. Porque o amor, ele tem uma coisa muito significativa. É a sua capacidade de superação. O amor supera tudo. O amor comporta tudo. Ainda hoje eu estava assistindo uma reportagem e um comentário de um psiquiatra falando dos casos das crianças autistas. E ele disse uma coisa muito certa. Essas crianças, elas são especiais. Elas têm uma proposta muito delas, por isso que o autismo significa eu sou, não como egoísta, mas como uma proposta de experiência de vida. Eles têm uma coisa muito importante. Eles são amparados por pais amorosos. Todos nós temos que contar com isso. Com alguém que possa nos amparar e nos proteger. Quantas vezes a gente espera por alguém que não vem? E isso deixa dentro da gente uma marca profunda de uma solidão ou até mesmo de um descaso. Por maior que seja o dano causado por alguém ou por algo em sua vida, há um imenso trabalho a ser feito. É verdade. Só o mal, muitas vezes, pode nos envolver no sentido do bem. A gente sempre tem dito, o bem precisa do mal para trabalhar, e o mal precisa do bem como exemplo. Então a gente vai estar sempre vivendo nessa dualidade, essa dicotomia entre o bem e o mal. O trabalho interior nos convida a lidar com os nossos sentimentos mais internos e cuidar das nossas emoções que são mais externas, porque as pessoas muitas vezes fazem uma confusão muito grande entre o que seja sentimento e emoção. Sentimento vem da palavra sentir. O sentir é mais profundo. O sentir é mais próprio da alma. Então, os sentimentos são fatores cognitivos, ou seja, aprendizados que ao longo da vida nós vamos sedimentando dentro de nós. Esses sentimentos, eles vão traduzir toda a nossa força interior. As emoções, elas são de fora. As emoções, elas são, como dizem alguns entendidos, viscerais. Elas são mais uma expressão do ser, do ego, do corpo. Veja que quando você está triste, você não consegue esconder a sua cara, o seu rosto de tristeza. Alegria também. Então, um depende do outro. Mas para que você seja uma pessoa que busque boas emoções, você precisa de bons sentimentos. Mas a gente muitas vezes entra nesse ciclo: pensamento, sentimento, vontade e ação. A gente tem
bons pensamentos, guarda bons sentimentos, busca sempre uma vontade, mas muitos não cometem. O mais importante que é a ação. É preciso agir. A gente não pode ser impassivo ou imparcial diante de coisas da vida que precisa da nossa atitude e do nosso comportamento. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as, mesmo assim. Se você é um vencedor, terá falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta ou até mesmo interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, afinal de contas, tudo é entre você e Deus. Nunca entre você e as pessoas. Madre Teresa de Calcutá. Essa mensagem dela é muito profunda. E é interessante que ela termina dizendo: nunca foi entre você e as pessoas. Tudo é entre você e Deus. Querendo dizer, tudo é você com você mesmo. Tudo no mundo. Todo o seu mundo é você. Aquilo que você construiu dentro de você. A gente vive num mundo onde a matéria ela tem sua importância, claro que tem. Todos nós trabalhamos no sentido da matéria. Até o próprio corpo nosso é de matéria, entre aspas, mesmo sendo um vazio dentro do contexto atômico, mas, infelizmente, a gente comete erros graves quando a gente se inclina para esse pensamento, essa ideia. Eu não vim aqui para ter, vim aqui para ser. Ser é comigo. Mais uma vez repetindo, a minha história de vida, tudo que eu fiz e faço até hoje é procurar ser o máximo de mim mesmo. Nunca me comparar com ninguém, porque essa comparação ela não vale. As medidas que você usa para medir você não são as mesmas que você quer usar para me medir. Tudo que você deseja e alcança não vai te satisfazer. A gente nunca tem limite para isso. Viver é desejar. Se você parar de desejar, você morreu em vida. Foi como nós comentamos acerca da depressão. Se eu nascer, ou melhor, se eu amanhecer e começar um dia sem desejos, eu não estou vivendo. Porque a vida ela é movida por desejo. Só que o desejo ele é insaciável. O desejo ele muitas vezes é inconsequente. Tanto ele pode nos mover para um sentido positivo como no sentido negativo. Veja que a pessoa que é dependente de droga, ela vive plenamente entregue ao desejo. Ela sabe o mal que aquilo lhe faz, mas o desejo é soberano a ela. Essas forças elas atuam dentro de nós e nos dominam. E a gente, quando menos espera, já está refém delas e comete coisas que a gente muitas vezes não deseja cometer. Viver é desejar e não realizar o desejo. Veja bem, tudo que você tem hoje, você desejou alguns anos atrás e você hoje continua insatisfeito. É próprio do desejo. A gente nunca conclui essa conta, nunca fecha esses valores. A gente está sempre procurando algo mais.
E é interessante que a gente muitas vezes não percebe que o que a gente pensa, a gente cria. A mente, ela tem o poder de criar pela força do pensamento. O que nós sentimos, nós atraímos, é o que nós vamos ver no processo da obsessão. E aquilo que nós acreditamos passa a ser uma realidade, independente do que seja. Então, pensar, sentir e acreditar é o que move a nossa vida. Mas é interessante a gente observar que existem 3 leis imponderáveis, absolutas, inquestionáveis. E essas leis, elas regem a vida espiritual nossa em qualquer lugar que estejamos, não importa. A primeira lei é a lei do progresso, a lei da evolução. Nós estamos hoje vivendo um momento de crescimento. Não importa que tipo de vida você esteja vivendo, por mais miserável que ela aparente ser, você está crescendo, você está evoluindo. É porque muitas vezes a gente não entende que a proposta da evolução ela se dá por 2 caminhos distintos, são antagônicos. Ou eu evoluo pelo amor ou eu evoluo pela dor. É uma questão minha. E por incrível que pareça, nós sempre optamos por uma necessidade ou por uma falta nossa, buscar a evolução pela dor. Observe que tantas coisas negativas que aconteceram ao longo da nossa história de vida, que nos transformaram, como eu disse antes, por aqueles momentos difíceis, aquelas conquistas que muitas vezes nos moveram no sentido do trabalho, da exaustão, na busca por uma resposta. Isso tudo move, ou se move dentro de nós. Eu acredito nisso. Eu digo sempre, não tenho a menor dúvida em afirmar, os momentos mais importantes da minha vida foram aqueles que mais me provocaram, foram aqueles que mais tomaram de mim alguma coisa que eu pensei que era propriamente minha e eu era absoluto. Foram aquelas que me mostraram uma realidade que até então eu não tinha visto. É aquele inimigo que bate na nossa porta e nos ameaça, nos amedronta, e a gente tem por obrigação abrir para atender. São esses processos da vida. Isso faz parte do contexto da nossa evolução. Veja que a própria natureza ela tem essa forma de ser. Depois de um vendaval, de um maremoto, de um terremoto, de qualquer manifestação da natureza, a calmaria se instala depois. Mas o homem não sabe lidar com a evolução pelo processo da transformação. Veja na própria manifestação da natureza, como eu disse, uma tempestade se instala na floresta, derruba a árvore, naquela árvore tem um ninho daquele pássaro que está ali com seus filhotes, morre os filhotes, se acaba o ninho, mas no outro dia a árvore, o pássaro está cantando como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu. Porque ele sabe que tudo vai se reconstituir, mas o homem não. O homem se maldiz, acha que ele perca o telhado da sua casa, ele já se acha uma pessoa injustiçada e infeliz. É essa a proposta que a gente tem visto. Mas existe essa lei que também é fundamental, e dela a gente não pode em nenhum momento se libertar. A lei de causa e efeito, ação e reação. Causa e efeito. Todo efeito advém de uma causa. Disso a gente não pode jamais fugir. Então, se o efeito ele é negativo, ele vem de uma causa negativa. Agora tem um fator a ser aqui descrito e observado. Dentro de nós
As causas e os efeitos estão lado a lado. Por isso, se você tem alguma coisa que não está em dia com você, o causador é você. Deus não cria fatos externos para comprometer o nosso lado interno. Tudo é de você para com você. Você atraiu. Porque, como ele aqui mostra, tudo está dentro da lei. E essa lei que tão pouco se fala em outros movimentos, mas nós, como espíritas, temos plena consciência de que ela é de fundamental importância. Eu acredito que seja, depois da vida, a lei mais justa que Deus criou para nós, que é a lei da reencarnação. Reencarnar é o quê? Voltar à carne. A gente só evolui se passar pelos processos da própria evolução. E o que é uma evolução? Um aprendizado. O processo pedagógico é um feedback. O professor ensina, o aluno aprende. E para que o professor tenha uma ideia do quanto o aluno aprendeu, o que é que ele faz? Ele aplica uma prova. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele nos ensina a ser aquilo que somos. Mas como ele não pode estar agindo particularmente na vida de cada um de nós, ele manda a gente se entender com a gente mesmo. Aí o que é que ele fez? Colocou os espíritos nas escalas evolutivas. Os mais preparados ensinam aqueles menos preparados. O processo pedagógico ele é de cima para baixo. Mas o crescimento é de baixo para cima. Que coisa interessante. Então, como eu estou vivendo um momento de provas, é claro que eu preciso de uma maior atenção. Se as provas elas estão dentro de mim, é para dentro de mim que eu tenho que olhar. É comigo que eu tenho que me ligar e me entender. Senão a coisa não funciona. E, consequentemente, a obsessão, como nós vamos ver, ela tem muito a ver com essa nossa fragilidade, porque nós só somos atingidos naquilo que nós somos frágeis. Enquanto corre atrás de respostas complexas, usando equipamentos sofisticados para desvendar a intimidade da biologia molecular, a medicina de hoje deixa sem respostas questões que são básicas, ou seja, o porquê dessa ou daquela doença, o porquê desse ou daquele mal que me acomete. Ele sabe dizer subjetivamente o porquê de determinada doença, mas na intimidade ele não sabe. Porque as nossas doenças, antes de se instalarem no nosso corpo físico, elas estão no nosso corpo espiritual. Toda gênese de um processo de doença tem sua iniciação na alma. E a gente tem que cuidar disso. Ainda essa semana eu atendi um jovem de 20 e poucos anos de idade, vítima de um processo de uma fibromialgia crônica. Para se ter uma ideia, a última medicação adotada pelo médico foi a morfina. É um quadro mais acentuado para se combater um processo crônico de dor. E ninguém diz a ele, dentro do contexto médico, o porquê dessa fibromialgia. Por que meu corpo dói? Por que esse ou aquele lugar do meu corpo dói? E pode ter certeza, se uma coisa está ligada à outra,
Se o corpo físico é uma extensão do corpo espiritual, a doença está no espírito. Agora, eu não sei o que causou ou o que ocasionou essa doença. Para tanto, eu tenho que mergulhar na minha intimidade maior, na minha essência, que é o tema base da minha vida. Eu não sei se essa doença eu trago ela da experiência ou na experiência presente, ou se ela vem, como muitas vezes, de uma experiência trazida de uma vida passada. A gente não sabe. Mas aí precisa avaliar. E uma das coisas que a gente precisa ver dentro desse nosso tema é o pensamento. A gente falou já em palestra anterior o que seja o pensamento. É necessário imaginarmos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche todo o universo. A gente não pode fugir desse contexto, dessa ideia. Tudo que nós somos é fruto do que pensamos. O pensamento é uma força dinâmica da mente. A mente é um substrato da consciência. A consciência é a individualização do ser criado por Deus. Tudo está dentro desses sistemas que se alimentam, se retroalimentam um com o outro. Ninguém está livre, como eu disse, ninguém está só. A gente se deita, tem uma sensação de solidão, de recolhimento, mas naquele momento você está se ligando com uma série de coisas que fazem parte desse movimento que é a própria mente em busca de uma realidade que é aquela que você mesmo cria. Quando pensamos, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, encarnado ou desencarnado ou vice-versa. Uma corrente magnético-mental se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. É isso que tem sido tanto combatido, comentado dentro das instituições, principalmente das casas espíritas. Como é que essa corrente magnético-mental ela está funcionando dentro da minha cabeça, nas minhas ideias? Como é que eu estou pensando? Tem uma coisa que eles chamam de egrégora, que é um lugar onde se concentra pensamentos de uma mesma ordem. Quando você vai à missa, ao culto, até a casa espírita, ao sentar e aqui e ali você ficar ouvindo a preleção, a palestra, tudo isso traz para você uma pseudo-sensação de paz interior. Uma sensação de encontro, de uma ligação até com Deus, e é importante isso. Só que a mente, ela não é uma onda fixa de vibração. Ela se alterna constantemente. Basta você ver quantas vezes nós mudamos de humor durante o dia. A gente está alegre, daqui a pouco a gente fica triste, volta a ficar alegre. Daqui a pouco a gente está livre, daqui a pouco a gente se sente preso. A gente está sem preocupação nenhuma, daqui a pouco vem as preocupações, enfim. Isso tudo é movimentado por uma energia que a gente não tem o poder de dominar. E é isso que nos leva, muitas vezes, às nossas fragilidades. E o processo obsessivo, ele se instala exatamente aí. Aquele espírito, aquela entidade que está ali, pronta para lhe assediar, ela só precisa que você abra as portas para que ela possa entrar e enveredar. Ninguém entra na mente de ninguém se não for por uma permissão desse alguém. Não pode se mudar uma coisa que não é permitido mudar, que é a individualidade do pensamento de cada um. Então, se eu sou uma pessoa que tem desarmonia, desequilíbrio, tenho convivências que também me levam aos processos de simbiose mental, ou seja, um se envolvendo pelo pensamento ou com o pensamento no outro, aquilo que nós comentamos, o assédio, tudo isso é porta aberta para um processo obsessivo.
E a obsessão, ela se pronuncia, ele se manifesta das mais variadas formas. Desde uma pequena influência até um caso mais grave de uma possessão. Você pode, num momento de fragilidade, ser dominado por outra mente, de, no caso, ser um obsessor. Como também você pode sofrer uma influência de uma mente ou de uma ideia positiva. Quem vai convidar o obsessor é você, porque toda obsessão começa pela auto-obsessão. Todo mal que eu atraio, ele começa a ser criado dentro de mim. Se eu sou uma pessoa que eu odeio, eu carrego comigo a essência do ódio. Se eu sou uma pessoa que vejo o mal, é porque eu tenho dentro de mim alguma coisa ligada ao mal. Então é preciso a gente ter muito cuidado. E a nossa mente, ela está sempre ocupada. Ela nunca está livre. E, por incrível que pareça, na maioria das vezes, por coisas indesejáveis. Como a gente pensa mal. Como a gente pensa de forma negativa. Por quê? Por que a gente se declina tanto para esse lado? Porque o próprio mundo é uma maneira de se ver isso. Um mundo de provas, de reparações. Quando um aluno ele vai para um concurso, se ele não tiver um domínio pleno da sua mente, ele perde a prova, mesmo sabendo de tudo. Ele começa a criar ideias. Meu Deus, quantas pessoas eu vou ter que vencer para ter esse lugar que eu desejo no concurso? Como será a prova? Então ele deixa toda a sua mente absorvida por ideias que não são positivas, e o que mais importa para ele é estar livre para mover o conteúdo para avaliação. Ele não consegue. Eu fui professor e vi muito isso, alunos excelentes que chegam no dia da prova e dá o branco, como eles dizem. Por quê? Pensamentos intrusos. Isso é um processo obsessivo, é de auto-obsessão. Ele está sabotando a sua própria mente. Se insistimos inconscientemente nos nossos erros, é porque de alguma forma somos escravos deles. Sendo assim, podemos afirmar que a existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje, tanto certo como errado. É isso que é a vida, a própria vida. Não só tenho coisas positivas no contexto da minha vida, não. Por isso que quando os espíritos desencarnam, segundo dizem, eles passam por um processo de avaliação de comportamento. Alguns são até hospitalizados, porque eles não têm a capacidade de suportar a carga de coisas que ele praticou em vidas passadas, sendo mostrado no momento presente. Vocês querem um exemplo? Quando a gente magoa uma pessoa que a gente gosta, a gente se sente muito mal. A gente passa o dia mal. Por que eu disse isso? Por que eu falei isso? Por que eu agredi? Por que eu magoei? Imagine se a gente fosse somar num só instante todas as atrocidades que a gente cometeu numa vida pregressa. Porque se o processo é evolutivo, antes eu era menos do que sou hoje. Veja que a própria evolução no processo reencarnatório, ela traduz isso. Ontem eu era uma criança, hoje eu sou um adulto. Quantas coisas eu cometi como crianças que como adulto eu não cometeria? Mas Jesus dizia, a quem muito for dado, muito será cobrado. O inocente, ele paga pela sua inocência. O imprevidente paga pela sua imprevidência. Essas contas, elas vão chegando na medida que elas vão se avolumando dentro da nossa movimentação bancária. Tem hora que uma coisa vale tanto em detrimento da outra que não vale nada. Depende da forma como a gente lida com isso.
E como nós dissemos, nós vivemos na Terra como materialistas. Não verificamos que precisamos de harmonia interior para equilibrar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Dormimos e acordamos presos a uma monoideia de pensamentos negativos de toda ordem. E isso pode ser o início de um processo de auto-obsessão, autossabotagem. Para você ter ideia, o depressivo ele faz isso com muita clareza. Ele começa sabotando tudo. Ele sabota toda a sua proposta de vida. Ela começa a depressão de maneira sorrateira. E ela vai se estabelecendo à medida que você vai cedendo a ela. Veja que ele começa anulando fatos da sua vida cotidiana. Ele acorda de manhã, já não tem disposição para ir trabalhar, mas ele vai trabalhar, com muito sacrifício ele vai. Muitas vezes não tem vontade de fazer as suas necessidades naturais de higiene, não quer se comprometer com um compromisso ou com alguma relação, e ele vai se anulando, ele vai diminuindo o seu campo de ação, até chegar a ficar em cima de uma cama, num quarto escuro, entrega os seus pensamentos que não são de ordem positiva, e ali ele mergulha no quadro de sofrimento que ele mesmo criou. É assim que vive o depressivo. Quando é uma depressão reativa, é mais fácil de curar. Basta a gente eliminar o fator que deu condição para que ela reagisse e a gente começa a dominar. Por exemplo, uma depressão por um luto, por um problema financeiro, por um problema amoroso, essas depressões elas são fáceis, entre aspas, de serem curadas. Mas quando ela é de natureza endógena, como eles dizem, essa é difícil. Por que eu estou triste? Porque aqui nada serve para mim se tudo aparentemente está bem, minha família está bem, eu estou bem. Porque essa tristeza toma conta de mim. Sabotagem, auto-obsessão. Após a morte, os espíritos continuam a disputar afeições e riquezas com os que permanecem na carne, ou muitas vezes armam empreitadas de vingança e violência contra aqueles que declaram como inimigos. Isso é muito grave. Então, aquele inimigo que você contraiu nessa experiência, ele permanece sendo seu inimigo, não importa onde esteja. Por isso que eu sempre tenho dito, o bem que você faz é seu advogado de defesa em qualquer lugar que você esteja. Ao contrário, nós temos o mal. Então, se eu contrair aqui na Terra, por imprevidência, por imprudência ou até por maldade, inimigos, esses inimigos eles estão em algum lugar, esperando uma oportunidade para numa vindita vir buscar aquilo que ele acha que um dia lhe tiraram, ou que você tirou. E é deles que a gente tem que cuidar. Eu dou um exemplo muito prático. Você teve um desentendimento em casa com seu esposo ou com sua esposa, e foi um desentendimento de natureza grave, você sai de casa e vai dizer a si mesmo, eu vou procurar algum lugar para aliviar esse problema, diminuir essa tensão. Aí ele vai procurar um bar, como muitos fazem. Vou beber para esquecer. Quando ele se dirige para um bar, vêm os primeiros obsessores, as companhias de bebida, que precisam vender seu produto. E o cliente é ele. Depois vem o segundo obsessor, o dono do bar que comprou o produto e precisa vender. Terceiro obsessor, o garçom, que precisa atender para poder ter
os seus 10%. O quarto obsessor é aquele com quem você vai se aliar e dividir com ele a mesma história, dizendo: casamento não presta, família não presta, mulher não presta. Aí o outro vai dizer: eu também estou passando por isso. Ou seja, potencializou, deu uma dimensão maior, porque aí o mal atraindo o mal. E o que é que ele vai fazer quando voltar para casa? Levar tudo isso na sua bagagem mental. Tudo isso. Indução mental. Mas vamos pensar ao contrário. Ao invés de ele fazer isso, ele procura um aconselhamento, um amigo, ou até um religioso, um profissional de saúde mental, e vai contar a sua história. É claro que ele não vai dar a solução, porque eu não posso lidar com os problemas dos outros, nem resolvê-los, mas ele vai ouvir uma conversa mais equilibrada, pedindo a ele que repense tudo aquilo que ele está vivendo, que reconsidere, reconcilie. Ele pode não fazer nada disso, mas ele não vai potencializar uma coisa que ele mesmo criou. É assim que acontece. Dizes com quem andas, que eu te direis quem és. Os Espíritos dizem assim: dizes quem és, que eu te direi com quem andas. E é por isso que hoje a gente está vivendo esse caos existencial. Essa vida cheia de insegurança, de mentiras, de impropérios que fazem parte do nosso contexto de vida. A falta de sentido coletivo. Nós estamos vivendo a era do indivíduo, da individuação. O que importa sou eu, o resto não vale nada. Não importa o que você está sentindo ou deixando de sentir. Isso vai passar, como tudo passa. E muitas vezes aquele ou aquela está precisando de uma palavra, de um ombro amigo, de um abraço, ou até mesmo ser visto, como muitos são invisíveis. Mas é a vida, e a gente tem que entender que isso está aí no contexto geral da nossa realidade. E, consequentemente, nós não vamos nem tão cedo nos libertar disso. Por isso eu tenho dito que a obsessão, como tema desta noite, falamos pouco dela, porque o que interessa é a gente saber o que causa a depressão ou a obsessão. Que não deixa de ser, como eu disse, um assédio interesseiro de um ser espiritual ou não, que envereda por um caminho buscando na fraqueza mental do outro um meio de cometer um ato de vingança, muitas vezes. Quando a obsessão ela é uma obsessão mais grave. Chico Xavier, com toda a sua pureza espiritual, com o relevante trabalho que ele tanto desenvolveu em prol de tantos, ele muitas vezes tinha que estar muito, muito atento aos processos obsessivos. Imagine nós. O próprio Jesus chegou em alguns momentos a passar por essa experiência. As tentações, elas são perigosas, são silenciosas, mas elas deixam um estrago muito grande na nossa vida. Por isso que a gente precisa cuidar muito, muito da casa mental para não deixar que nela entre aqueles que são indesejados, que não trazem para nós um sentido positivo e, consequentemente, nos tornando pessoas mais equilibradas e melhores. Uma boa noite a todos e muita paz.